No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Muito bem-vindo ao segundo episódio do Resumo Cast, o podcast de resumo de livros para empreendedores. Bom, se você está ouvindo esse episódio aí pela primeira vez e é novo por aqui, eu queria só então dar aí os primeiros recados, que eu sou o João Cristofolini, sou um empreendedor na área de educação, tecnologia, saúde social. Sou autor do livro O que a Escola Não Nos Ensina, palestrante e colunista aí de vários canais relacionados a empreendedorismo, educação e inovação. E o Resumo Cast é o nosso podcast, o primeiro podcast, inclusive, criado no Brasil, para levarmos um pouquinho dos melhores insights, dos melhores conceitos de livros de empreendedores para o seu desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento do seu negócio. Afinal, somos aí grandes, assíduos leitores e a gente sabe que nem sempre sobra aquele tempinho ou nem sempre nós conseguimos ler todos os livros que nós gostaríamos. Por isso que o Resumo Cast surgiu aí justamente para ajudar vocês a compartilhar um pouquinho, não só dos principais insights, mas também um pouquinho da nossa experiência e da nossa opinião sobre cada um dos livros, cada um dos conteúdos. Afinal, eu sempre digo que é muito importante nós buscarmos sempre diferentes fontes de conhecimento, diferentes livros, diferentes autores, mas temos que saber lapidar e extrair aquilo que de fato tem real valor e sentido para a sua realidade, para o seu momento e para o seu negócio. Então seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Resumo Cast e com vocês, Gustavo Carriconde, diretamente de Dubai, para apresentar o livro deste episódio. Muito bem-vindo, Gustavo! Olá, João! Olá aos ouvintes! É um grande prazer, uma grande honra estar aqui novamente nesse segundo episódio, falando aqui diretamente de Dubai, essa maravilha da tecnologia moderna que nos permite conversar e debater assuntos aqui tão importantes e relevantes para as pessoas que querem se tornar empreendedoras, para as pessoas que se identificam com essas mensagens. E falando um pouco sobre mim, eu sou piloto profissional já há mais de 15 anos. Iniciei a minha carreira no Brasil, passei uma temporada de 7 anos na Europa, pilotando para uma grande companhia aérea europeia. E hoje eu moro em Dubai, eu exerço a minha profissão aqui, trabalhando para uma outra grande companhia aérea mundial que é baseada aqui em Dubai. E também sou um empreendedor, me interesso muito por livros de negócios, temas relacionados com empreendimentos. E eu tenho certeza que nós estamos aqui criando um canal bem legal, bem bacana, que vai conectar pessoas que se identificam com as mensagens dos livros que estaremos debatendo. São livros praticamente obrigatórios para todos que querem almejar um sucesso na sua vida financeira, profissional, sua vida como empreendedor. São livros relevantes e eu tenho certeza que nós estaremos criando muito valor aqui e entregando através desse canal, desse podcast do Resumo Cast, para os ouvintes que nos acompanharem. Falar a respeito do livro, a ficha técnica do livro Os Segredos da Mente Milionária, que foi escrito pelo autor T. Harv Eker. E a história dele é muito interessante, é com certeza um grande exemplo de um grande empreendimento, uma história empreendedora.
Ele é filho de imigrantes europeus, ele cresceu no Canadá e mudou-se para os Estados Unidos muito cedo. Começou sua carreira com 13 anos de idade, vendendo sorvete e entregando jornais. Depois de um ano na faculdade, ele desistiu do ensino tradicional e passou a perseguir o seu sonho de tornar-se milionário. Ele teve então diversos empregos, iniciou mais de uma dúzia de negócios diferentes, morou em 5 cidades nos Estados Unidos, mas parece que o fracasso o perseguia a cada novo empreendimento. Finalmente, então, ele conseguiu a sorte grande quando abriu uma das primeiras grandes lojas de fitness dos Estados Unidos e logo após aumentou o seu tamanho para 10 lojas em 2 anos e meio. Depois disso, ele vendeu a empresa que havia criado para uma grande corporação, conseguindo finalmente os seus primeiros milhões. Passaram-se mais 2 anos e, acredite se quiser, ele perdeu tudo o que havia construído, perdeu todos os seus milhões. Bom, o T. Harv Eker tem um site e, de acordo com o site que ele publicou, ele perdeu esses milhões por causa de gastos descontrolados e maus investimentos. Essa é a explicação dele. Pouco tempo depois, então, ele conseguiu reconstruir novamente a sua fortuna, partindo pela segunda vez do zero. E foi a partir daí, então, que ele começou a desenvolver as suas teorias sobre relação emocional das pessoas com dinheiro e teve a ideia de escrever o best-seller Segredos da Mente Milionária, que foi publicado em 2005 e é o livro que estaremos debatendo aqui hoje no Resumo Cast. Então vamos lá. Quais os segredos da mente milionária? Eu começo fazendo aí uma pergunta para vocês, uma reflexão, e inclusive é a mensagem principal aí, introdutória do livro, que é justamente entender e questionar qual o modelo de dinheiro que você teve em sua vida. O que você ouviu sobre dinheiro quando criança? O que está associado a dinheiro na sua vida? Que dinheiro é ruim? Que ganhar dinheiro é pecado? Que quem ganha dinheiro é corrupto? O que você ouviu sobre dinheiro? Essa é uma pergunta que eu faço, inclusive, em várias das minhas palestras. E quando nós começamos a entender um pouquinho sobre o funcionamento da nossa mente, como a nossa mente funciona e de que forma que ela está relacionada com o nosso sucesso profissional e financeiro, a gente entende o poder que essas crenças, que esses pensamentos e que essas associações de fato têm em nossa vida. Para nós entendermos isso, nós precisamos primeiro entender que a nossa mente ela é composta basicamente entre a mente consciente e a mente subconsciente. A mente subconsciente representa, em média, 95% da mente. Já a parte consciente, em média, 5%. O consciente é tudo aquilo que nós temos, como o próprio nome já diz, consciência de estar fazendo. Quando nós nos movimentamos, quando nós levantamos o braço, quando nós realizamos alguma atividade. E o subconsciente, os 95% da sua mente, é tudo aquilo que fica armazenado durante toda a sua vida, seja aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, aquilo que você assistiu na TV, aquilo que você ouviu dos seus amigos, dos seus pais, dos seus familiares, dos exemplos que você teve ao seu redor, do ambiente que você esteve inserido. 95% da sua mente
é responsável por armazenar essas informações. E agora eu faço novamente a pergunta para você. Dentro desses 95%, o que você ouviu sobre dinheiro? Aposto que, como a grande maioria das pessoas, principalmente brasileiros, nós ouvimos coisas negativas sobre dinheiro. Nós ouvimos coisas que, de fato, repelem o dinheiro. Mas antes que você comece a ficar preocupado ou achar que não tem mais salvação, é importante nós entendermos que nós podemos mudar esse comportamento, nós podemos reprogramar a nossa mente, e essa é a principal mensagem, esse é o principal objetivo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Quando nós começamos, inclusive, e eu posso dizer isso por experiência própria, que tive e tenho contato com muitos empreendedores de sucesso, empreendedores renomados, investidores aí de alto escalão e pessoas realmente aí que tiveram sucesso no mundo dos negócios, fica muito claro e é muito fácil de entender que o comportamento, a mentalidade delas é totalmente diferente. No livro, inclusive, o autor cita e comenta que com 5 minutos de conversa você consegue prever o futuro financeiro de uma pessoa. Isso porque a gente consegue entender a forma que as pessoas conversam, sobre o que elas conversam, sobre o que elas leem, sobre o que elas falam, com quem elas andam. Tudo isso está relacionado com o seu modelo de sucesso, com o seu modelo de dinheiro. E existem vários princípios que nós vamos ver, vários arquivos, como o autor cita no livro Segredos aí da Mente Milionária. São especificamente aí 17 arquivos onde o autor compara diferenças de pensamentos e atitude entre pessoas ricas e pessoas pobres. Isso é muito importante nós fazermos aqui um parênteses quando nós tratarmos dos termos pessoas ricas e pessoas pobres. Isso inclusive eu também falo no meu livro, O que a Escola Não Nos Ensina, é que o rico e o pobre nesse caso, nesse sentido, não está relacionado com a quantidade de dinheiro ou de bens que uma pessoa tem. Rico ou pobre está relacionado com a sua mentalidade. Pessoas ricas de mentalidade e pessoas pobres de mentalidade. Afinal, você deve conhecer muitas pessoas aí ricas com bens materiais, mas pobres de mentalidade, e isso logicamente não se sustenta. Isso logicamente vai contra os princípios dos segredos da mente milionária. E uma das coisas que me marcou até hoje e que, se eu fosse resumir em uma frase, é o que eu inclusive pratico e exercito todos os dias, são alguns termos, algumas frases, algumas expressões que o autor recomenda que nós mentalizemos todos os dias. Como eu já tenho o costume, inclusive, de todos os dias, diariamente, quando acordo e antes de dormir, muitas vezes também, realizar a meditação, tanto a meditação com foco em respiração, com foco na atenção do presente, do momento, com a meditação com mantras e afirmações positivas, onde eu incorporei uma das afirmações aí do Segredos da Mente Milionária, que é justamente afirmar que eu tenho uma mente milionária. Você tem que conseguir entender e sentir de fato que você já é um milionário, que você já tem uma mente milionária. Lembre-se que quando nós falamos de milionário, quando nós falamos de pessoas ricas, não importa o seu estado financeiro nesse momento,
quanto você tem de dinheiro, os seus bens ou a sua conta bancária, se você está devendo ou não para alguém. Quando nós falamos de mente milionária, atitude milionária, pessoa milionária, nós estamos falando de comportamento. E primeiro vem o comportamento e depois vem a ação. Isso, inclusive, é uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo de forma equivocada. Primeiro eu me comporto como tal e depois eu me torno tal. Primeiro eu me comporto como uma pessoa de sucesso para aí eu ter sucesso. Eu não vou esperar ter sucesso para me comportar como uma pessoa de sucesso. Eu não vou esperar ser milionário para me comportar como um milionário. Você se comporta primeiro, você sente de fato na sua essência que você já é um milionário, que você já é um sucesso, que você já tem uma mente milionária e logicamente você vai, juntamente com a mentalização, né, que é um dos princípios, você vai colocar a mão na massa, logicamente, e você vai de fato se tornar aquilo que você já tem total convicção. Então, a minha dica aí para a gente partir para os 17 arquivos da mente milionária é que você anote essa frase: eu tenho uma mente milionária, e repita mentalmente para você mesmo ou em voz alta todos os dias, quando você acorda, quando você vai para o trabalho, quando você está no trânsito, em vez de ficar perdendo tempo aí pensando, reclamando na vida ou ficando somente nas redes sociais, fica mentalizando: eu tenho uma mente milionária, eu já sou um milionário, eu tenho ideias milionárias, eu sou um milionário. Mentalize isso. Tenho certeza que você vai começar a mudar o seu mindset, a sua atitude mental, o seu comportamento e a sua mentalidade para ter de fato uma mente milionária e uma vida milionária. Bela mensagem, João. Eu acho que você conseguiu resumir com precisão o tom que o autor utilizou para escrever Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro foi escrito, então, em duas partes principais. A primeira parte, ela fala da programação mental das pessoas e fala como essa programação mental afeta os pensamentos das pessoas, que acaba afetando os sentimentos, as ações delas e gerando os resultados que elas obtêm em suas vidas. Ele fala muito sobre condicionamento verbal. Ele fala sobre exemplos que as pessoas tomaram conhecimento ou entraram em contato no seu passado e que influíram nessa programação mental, e episódios específicos que as pessoas acabaram passando e que acabaram afetando a sua programação mental também. Ele fala também nessa primeira parte das realidades ou quadrantes, como ele chama: a realidade física, a mental, a emocional e a espiritual, e ele descreve que aquela realidade que você não se preocupar em desenvolver e evoluir nela, é aquela realidade que irá lhe causar algum tipo de problema nos seus planos e, enfim, na sua possibilidade de ter sucesso nas outras áreas. Já a segunda parte do livro, ela começa a listar os 17 arquivos de riqueza, que são, de certa forma, a manifestação dessas programações mentais, desses episódios, dessas maneiras de pensar das pessoas, que surgem e aparecem em exemplos de vida das pessoas e que funcionam como um obstáculo para que as pessoas tornem-se realmente ricas. Então vamos aqui abrir os 17 arquivos da riqueza, dos segredos da mente milionária, e descobrir o que tem dentro de cada um deles.
Arquivo número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então esse é aquele famoso complexo da vítima, onde as pessoas, por algum motivo, acham que elas não têm controle sobre as suas próprias vidas, o que o autor tenta desmistificar e mostrar que as coisas que acontecem nas nossas vidas, a realidade aonde nós vivemos, elas são frutos do que nós pensamos e o que nós fazemos. Uma coisa muito interessante também que o autor menciona no seu livro é que ele não acredita que as pessoas realmente sejam vítimas, mas sim que elas se colocam em posições de vítimas porque elas perceberam que dessa forma elas podem conseguir algo em troca. Então existem algumas pistas que facilitam identificar se as pessoas estão vivendo nesse ciclo de vitimização ou se alguém que você conhece está vivendo. A primeira pista seria colocar culpa em tudo sobre as coisas que estão acontecendo. Colocar culpa no governo, colocar uma culpa no seu chefe, nos funcionários da sua empresa. Então sempre tentar achar um outro culpado para o que está acontecendo seria uma pista, a primeira pista, para identificar o ciclo da vítima. A segunda pista seria o fato de estar sempre justificando coisas como não ter dinheiro ou coisas ruins que acontecem com nós mesmos. Você já ouviu alguém falando: dinheiro não é tão importante assim? Se você diz ou se você prova para você mesmo que o dinheiro não é tão importante assim, o que a gente faz com algo que não é importante para nós? Nós perdemos o foco e realmente nos programamos para não ganhar dinheiro, pois o dinheiro não é importante. E a terceira pista seriam pessoas que constantemente queixam-se de alguma coisa. Em outras palavras, queixar-se de algo é focalizar esta coisa. E se você focaliza algo, é aquilo que realmente vai acabar acontecendo. É o que ele descreve como a lei da atração. Arquivo 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Isso é muito comum, galera. E eu posso dizer também com experiência própria que eu iniciei, inclusive, meu primeiro negócio, meus primeiros trabalhos foram em educação financeira. Já trabalhei diretamente em corretora de investimentos, trabalhando diretamente com investimento e com investidores. E a gente observa claramente na hora de investir, na hora de construir um negócio, essa diferença de mentalidade. Pessoas que investem o seu dinheiro pensando em não perder. Pessoas que investem o seu dinheiro pensando em multiplicar o seu dinheiro. Pessoas que começam um negócio pensando em não fechá-lo. Pessoas que começam um negócio pensando em criar uma grande rede, uma grande empresa. Quando você entra no jogo, como o autor diz, seja ele o jogo de um investimento, seja ele de um negócio próprio, seja ele do trabalho ou qualquer situação da vida, simplesmente para não perder, né, você já está entrando no jogo para cumprir tabela. É a mesma coisa que aquele time que entra no jogo para empatar, né? O empate está bom para nós, então vamos jogar para empatar. E a gente sabe que na vida não existe, né? Quem entra no jogo para empatar, quem entra no jogo para não perder, tem uma grande chance de perder o jogo e de ter aí resultados negativos. Então, se for para fazer alguma coisa, entre para ganhar, né? Fale em como ganhar, não em como não perder. Fale em como ganhar dinheiro, não como economizar 5 centavos andando em 10 mercados diferentes, pesquisando o preço do quilo do arroz.
Lógico, esse é um exemplo hipotético, né? Mas o que eu quero dizer é que não que você tenha que não se preocupar, né, em não perder, não se preocupar em gastar. Mas você tem que focar a sua atenção, focar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, focar a sua criatividade, o seu esforço em ganhar, em alavancar, em crescer e não simplesmente em não perder, se você quiser, de fato, ter uma mente milionária. Arquivo número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Bom, se você perguntar a qualquer pessoa se ela gostaria de ser rica, conscientemente ela vai responder que sim. No entanto, existem diversos indícios de que as pessoas, apesar de responderem que sim, elas não estão comprometidas com esse sentimento ou com essa ideia, porque elas possuem arquivos na sua programação mental que as impedem de pensar desta forma e fazem com que elas pensem que enriquecer é algo ruim. Então, o T. Harv, ele cita no seu livro algumas frases que vale a pena serem lidas aqui, porque elas expressam especificamente esse tipo de sentimento que impedem com que as pessoas consigam o que elas querem. Por exemplo, você já ouviu ou escutou alguma pessoa falando: e se eu me der bem e perder tudo, aí serei realmente um fracassado? Ou então, nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou pelo meu dinheiro. Ou vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro para o governo. Ou enriquecer dá muito trabalho. O esforço pode acabar com a minha saúde. Ou os meus amigos e a minha família vão me criticar dizendo: quem você pensa que é? Ou todo mundo vai pedir uma ajudinha financeira se eu vier a enriquecer? Ou então eu poderia ser roubado, os meus filhos poderiam ser sequestrados? Ou uma responsabilidade muito grande é enriquecer. Terei que administrar rios de dinheiro, precisarei entender tudo de investimentos, vou ter que me preocupar com estratégias fiscais e proteção de ativos, contratar contadores, contratar advogados caros. Ai, que coisa chata, isso não é para mim. Então fique atento a essas frases, principalmente se você as estiver repetindo com frequência, pois elas com certeza estão funcionando como uma espécie de ruído para que o seu sucesso financeiro, a sua liberdade financeira venha finalmente a se concretizar, a acontecer. Arquivo 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. É uma pequena diferença, né? Ou uma grande diferença. Acho que depende aí da forma de pensar. Cara, eu posso dizer pra vocês que eu nunca vi, ouvi ou li uma história de empreendedor de sucesso que pensou pequeno. Não existe. E eu acho que o pensar grande, o pensar pequeno está muito relacionado também, né, com alguns arquivos aí anteriores que nós vimos, que é com a mentalidade de entrar no jogo pensando em não perder. Quando você entra no jogo pensando em não perder, que nós já falamos no arquivo anterior, você automaticamente já está pensando pequeno. Quando você entra no jogo pensando em ganhar, você automaticamente está pensando grande. E eu teria aí diversos exemplos para dar para vocês, quem quiser ir conhecer um pouquinho mais da minha história. No meu site, joaocristofolini.com.br, tem vários materiais que eu compartilho, de vários negócios que eu já construí aí a nível nacional e a nível internacional, que sem dúvida nenhuma, se tivesse pensado pequeno, se tivesse pensado em construir um negócio no meu bairro, na minha rua, o negócio, na verdade, não teria nem iniciado, né? Porque você só atrai
empreendedores renomados, se você só atrai investidores renomados, se você só atrai pessoas renomadas, só atrai situações que estejam dentro desse contexto, se você estiver na mesma energia, na mesma sintonia. Não adianta você achar que com um projeto pequeno de um bairro, que eu vou abrir um cachorro-quente na minha rua, que eu vou conseguir atrair um investidor renomado. Eu posso pensar em sim ter uma rede de cachorro-quente que vai estar espalhada pelos diversos bairros de pequenas cidades do Brasil e com projeto de expansão por franquia e etc, etc, que automaticamente eu já começo a ampliar as minhas possibilidades. E, como nós já falamos, pessoas ricas pensam grande. Então, escolha a forma de pensar, não paga nada para pensar, não paga mais imposto para isso. Pensa grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, fica aí ao seu critério, o que você prefere pensar. Arquivo 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos ou problemas. Bom, acho que isso vai muito de encontro com o que eu falo bastante também, que empreender é transformar problemas em oportunidades. E essa simples mudança na forma de viver as coisas no seu dia a dia, na rua, no caminho do trabalho, no seu trabalho, no seu negócio, no seu relacionamento, quando você começa a ver os problemas, as dificuldades e os obstáculos com essa mentalidade, as coisas mudam completamente. Eu posso, ao mesmo tempo, pensar que o Brasil é um país extremamente problemático, que tem problema em educação, tem problema na saúde, tem problema no saneamento básico, tem problema, enfim, no transporte, em todos os lugares, né? Até porque a gente sabe que realmente tem problema em todos os lugares. Ao mesmo tempo que eu posso entender que o Brasil tem oportunidades em todas as áreas. Isso é uma coisa lógica, né? Se tem problema na educação é porque precisa ter propostas inovadoras de educação. Se tem problemas de transporte é que precisamos ter propostas inovadoras de transportes, né? Via Uber, aplicativo de táxi e de várias outras startups disruptivas que surgem nesse sentido. Isso vale para todas as áreas, né? Então, em vez de ficar na sua roda aí de pessoas e contato reclamando dos problemas do prefeito, do governador, do presidente, da presidenta, comece a pensar em como que você pode, de fato, construir um negócio com base nesse problema. Afinal, todo negócio nasce porque existe um problema. Se não existisse um problema, não existiria um negócio. Então, comece a enxergar aí oportunidades onde tem problemas. Arquivo 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Bom, para a gente falar disso, eu acho que posso dar um exemplo aí bem comum. Imagina o seu vizinho na sua casa, chegando no final do dia com um carro novo, um carro importado. Entrando na garagem com aquele carro 0 km importado. Qual que é o seu pensamento? Ah, esse cara aí só pode estar roubando, esse cara aí só pode ser político, esse cara aí deve estar fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa errada com esse cara. Você começa, de fato, não que isso não possa acontecer, né? Lógico que pode ser que esse exemplo seja de fato isso. Mas vamos levar em conta aqui dos pessoas ricas e bem-sucedidas, né? De forma ética, e existem muitos exemplos disso. Se você não acha isso, então é bom a gente rever alguns conceitos. Aí a gente volta na na mente milionária. Se você ainda tem essa visão, essa ideia de que quem é rico, bem-sucedido é porque fez alguma coisa errada, que para ser rico, bem-sucedido no Brasil
tem que roubar, tem que ser corrupto, tem que ser político, tem que ser jogador de futebol, tem que ser cantor sertanejo, etc. A gente tem que rever alguns conceitos e você tem que mudar o seu repertório, a sua realidade. Você tem que começar a estudar, a ler, a conhecer pessoas. Que eu posso garantir para vocês que tem milhares de pessoas, só que infelizmente a grande mídia não mostra muitos casos e muitas histórias de empreendedorismo, de empreendedores de sucesso, até porque nós não aprendemos sobre isso na escola, mas existem sim muitos casos. E a forma como você enxerga essas pessoas tem total relação com o seu sucesso. A palavra inveja, ela vem do grego de não querer ver. Quando eu invejo uma pessoa rica, eu automaticamente estou levando pro meu cérebro, pra minha mente, a informação de que eu não quero ver isso. Eu não quero isso. Eu afasto isso. Eu estou automaticamente afastando, não a pessoa, estou afastando a riqueza e o sucesso. Então, quem inveja pessoas de sucesso, pessoas ricas, ou qualquer outra coisa, né? Pode ser uma pessoa mais magra que você, uma pessoa mais bonita que você, uma pessoa mais simpática, etc. Qualquer coisa que você inveja de uma outra pessoa, você está automaticamente interiorizando e mentalizando para você que você não quer aquilo, que você está afastando aquilo. Ao mesmo passo que você poderia, de uma forma muito mais inteligente, aproveitar essa oportunidade e aprender com essas pessoas. Isso é uma coisa óbvia, mas muitas pessoas não fazem isso, né? Pô, cara, se você encontrou um empreendedor de sucesso, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem um comportamento ou chegou em um patamar que você admira, que você gostaria de estar ou de chegar, cara, você tem que saber tudo sobre essa pessoa. Conheça ela, estuda sobre ela, leia sobre ela, pesquise sobre ela, saiba o que que ela leu, como ela começou, as dificuldades, de onde que ela veio, o que que ela passou. Saiba tudo. Eu dou um exemplo muito comum, inclusive já escrevi um texto, um artigo sobre isso faz bastante tempo, mas que eu uso um exemplo de que quando nós éramos crianças, nós, né, quando eram mais jovens, nós tínhamos, a grande maioria pelo menos, grandes ídolos, né, grandes referências. Ah, eu tinha um ídolo que era o jogador de futebol X, ou o cantor, ou a atriz, a modelo e etc. E a gente tinha tudo, né? Sabia, via, no caso do jogador, via o jogo todos os jogos, guardava revista, sabia tudo sobre aquela pessoa, estudava, acompanhava 24 horas aquela pessoa. Ou seja, você tinha um ídolo, você tinha um referencial. E agora, no seu trabalho, no seu segmento, na sua área, em relação a sucesso, a prosperidade, nos seus empreendimentos, quem é o seu ídolo? Quem é a sua referência? Se você é um vendedor, quem é o maior vendedor da empresa? Quem é o maior vendedor do segmento? Quem é o maior vendedor da cidade, do país? Se você é um empresário, quem é o maior empresário do seu segmento, da sua cidade, do seu estado, do seu país? Cara, colhe nessas pessoas. Se você não consegue ter acesso diretamente a elas, né, o que hoje está cada vez mais fácil pela internet, né, onde muitos estão inclusive compartilhando seus conhecimentos, seus ensinamentos, suas experiências, você pode recolher métodos aí óbvios, né, como ouvir podcast, ler livros, reportagens, enfim, estudar sobre essas pessoas e principalmente cultivar esse sentimento aí de admiração e não de inveja. E de fato aprender com elas. Arquivo 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Bom, se você está buscando motivação e inspiração e está buscando chegar em determinado local, aonde você vai se inspirar? Aonde você vai olhar para que consiga replicar aquilo que já foi feito? Obviamente em pessoas que já atingiram esses objetivos. Ou seja, as pessoas ricas, elas admiram os objetivos que foram conquistados, os obstáculos que foram superados por outras pessoas,
que porventura fizeram antes delas mesmas. As pessoas pobres, por sua vez, elas têm inveja de bons resultados ou de resultados melhores que os seus próprios resultados. Os ricos, eles costumam sentir-se gratos e agradecer quando alguém consegue fazer algo melhor que eles, porque eles podem aprender o caminho. E é realmente isso que eles fazem. O autor até comenta que sempre quando ele vem a conhecer alguma pessoa extremamente rica, sempre quando ele tem essa oportunidade, ele procura conversar com essa pessoa, extrair o máximo de informações dela, tentar descobrir sua experiência de vida pelo que ela passou e descobrir alguma forma de aprender com aquilo tudo. Então fica uma dica aí. Você poderia, a partir de agora, se interessar por pessoas ricas. Não necessariamente conhecê-las pessoalmente, mas existem muitas formas de conhecê-las. Ler a respeito delas, descobrir como elas conseguiram chegar nos seus resultados e, eventualmente, fazer parte de grupos onde essas pessoas estejam presentes. Aí muitas pessoas se perguntam, então eu devo desconsiderar ou esquecer todos os meus amigos e as pessoas que eu conheci até hoje e o meu ciclo social modificar 100% e completamente? Obviamente que não. Você apenas precisa modificar-se a si mesmo. E automaticamente o seu círculo de convivência irá se modificar. Aqueles que se identificarem com as suas ideias ou com a sua nova versão de você mesmo, eles irão aprender até com você. Eles irão sentir-se gratos porque você estará mostrando às pessoas um novo caminho, repleto de possibilidades. Obviamente que algumas pessoas não irão se identificar com essas mensagens, irão naturalmente se afastar. Então fica a dica aí. Estude as pessoas ricas, admire as pessoas ricas, ande com elas, converse com elas e, naturalmente, você irá criar um ambiente onde você vai começar também a transmitir essas ideias. Arquivo 8. As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas e nem autopromoção. Nós estamos constantemente vendendo alguma coisa, uma ideia, um produto, um serviço. Até mesmo se você é um empregado, você tem que vender o seu próprio produto, que é você mesmo, de uma forma eficiente. Do contrário, vai aparecer outra pessoa que vai conseguir se vender melhor do que você e vai tomar com certeza a sua vaga. Um dos maiores motivos pelos quais as pessoas possuem aversão a vendas pode ser que elas foram expostas no passado a um episódio onde alguém tentou vender algo a elas de maneira inadequada. Uma pessoa pode ter forçado a barra, um vendedor aborrecido elas em momento impróprio ou se recusado a aceitar algum tipo de não. Enfim, de alguma forma, uma experiência negativa fez com que vendas parecesse uma coisa ruim na vida das pessoas. Então, a solução para isso é deixar esse episódio para trás e entender que vendas é extremamente essencial e necessário para se obter sucesso praticamente em qualquer atividade humana. Pode ter ocorrido também uma situação no passado onde alguém tentou lhe vender algo que você não estava interessado e você interpretou aquela situação como um fracasso completo daquela venda e por isso tentou espelhar esse fracasso completo, entendendo que caso tentasse vender alguma coisa, você também poderia fracassar. Então, novamente, essa situação, assim como as anteriores, ficaram no passado. Muitas pessoas também aprendem, talvez, no seu próprio núcleo familiar, que vender o seu próprio peixe é falta de educação. Mas lembre-se, se você não vender o seu próprio peixe, ninguém mais vai fazer isso por você. Pode estar certo disso.
Bom, finalmente existem as pessoas que o autor considera como tendo a síndrome da superioridade. São aquelas pessoas que acham que são realmente especiais e elas geralmente falam: se os outros querem o que eu tenho, eles que me descubram e venham a mim. Só que o mundo não vai ir a essas pessoas. De fato, ninguém ou muito poucas pessoas irão saber que o seu produto ou que elas existem. E a concorrência vai acabar ficando com todo o mercado só para ela. Então esse aí é mais um grande motivo para você se aperfeiçoar na arte de vendas e se conscientizar de uma vez por todas que vender o seu próprio peixe é extremamente necessário e vital nos dias de hoje. Outra coisa extremamente importante é que vendas não é uma habilidade que se aprende da noite por dia. É algo que tem que ser ensinado desde muito cedo para que exista uma possibilidade das pessoas de aperfeiçoar essa habilidade. Principalmente aperfeiçoar através da prática e através dos seus próprios fracassos, que é a melhor forma de aprender alguma coisa nova. Então comece a aprender sobre vendas, comece a ler sobre vendas. Existe uma abundância de material disponível em todos os lugares sobre vendas, principalmente tente aprender com os seus próprios erros, seus próprios fracassos. Aprender na prática é a melhor forma de aprender. Arquivo 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Bom, se você por acaso já viu, e espero eu que já tenha visto, né, já tenha lido, ouvido ou assistido qualquer história de pessoa de sucesso, de empreendedor de sucesso principalmente, você certamente deve ter visto que todos eles, sem nenhuma exceção, passaram por muitos problemas, por muitas dificuldades. Eu, inclusive, em todas as minhas palestras, e até tenho palestras gravadas, se vocês procurarem na minha página, joaocristofolini.com.br ou no YouTube, vão ver também palestras que eu conto, não histórias de sucesso, eu conto como que de fato um negócio é construído. E o negócio ele é construído de problemas. Em todos os negócios que eu construí até hoje, e não foram poucos, passei por diversos problemas e, por incrível que pareça, os problemas me abriram grandes oportunidades. Só que essa é a diferença. Em todo esse caminho, em toda essa trajetória, eu tive sócios, por exemplo, que quando tinha algum problema, quando tinha uma dificuldade aparentemente grande demais para o seu alcance, optavam por desistir, por não continuar. Ao passo que aqueles problemas foram oportunidades incríveis para a gente mudar o negócio, para mudar o modelo de negócio, para mudar o produto, ou até mesmo para começar um negócio totalmente novo do zero a partir daquele problema. Essa diferença de mentalidade, onde pessoas de sucesso entendem que o fracasso é um caminho obrigatório para o sucesso. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é um caminho obrigatório para o sucesso. Nós precisamos aprender a errar, aprender a lidar com problemas, com fracassos, entender que são processos naturais e que eles servem para o nosso aprimoramento, não só pessoal, mas como dos negócios, dos projetos. Então são processos naturais. E essa mínima diferença entre pessoas de sucesso e pessoas sem sucesso é que as primeiras não se deixam abalar, não se deixam derrotar sobre esses problemas. Elas sabem que elas são maiores do que os problemas, elas sabem que se existe um problema, se foi lhe dado um problema, é porque com certeza ela é maior do que esse problema, que ela tem capacidade de resolver esse problema. E já pessoas fracassadas enxergam um problema como um bicho-papão, como o fim do mundo, se desesperam, enquanto se desesperam, automaticamente bloqueiam todas as possibilidades criativas,
possibilidades de inovação e automaticamente se enterram no fundo do poço e inibem qualquer possibilidade de avanço ou de sucesso. Legal, então, muito bacana. Eu acho que nós conseguimos cobrir aqui 9 dos 17 arquivos de riqueza apresentados no livro, e eu acho que o ouvinte conseguiu ter uma ideia bem legal de como o autor descreve que certas coisas que acontecem na nossa vida, elas são nada mais, nada menos do que fruto da nossa programação, ou seja, dos nossos arquivos de riqueza. Esses arquivos que estão dentro de nós mesmos e que nós temos que aprender a reconhecê-los e neutralizá-los. Pessoal, vamos chegando ao final do nosso segundo podcast sobre os segredos da mente milionária e espero que tenha ajudado vocês a mudarem um pouquinho a forma de mentalidade, a forma de construir conceitos sobre o dinheiro e de fato moldar uma mente milionária e que você possa de fato colocar em prática todos esses conteúdos e arquivos de mentalidade milionária que nós vimos nesse podcast. Lembre-se, você tem uma mente milionária. E antes de nós encerrarmos, eu gostaria só de dar alguns recados finais aí para vocês. Para quem ainda não conhece, nós temos um grupo criado no Facebook, o grupo ResumoCast. Então, se você procurar lá no Facebook ResumoCast ou na própria descrição aqui do podcast, também pode encontrar. Entre no grupo, faça parte do grupo do ResumoCast. Lá nós vamos interagir, trocar ideias. Inclusive, para cada episódio, nós vamos ter um tópico fixo, onde você pode colocar o seu principal insight. Qual foi o seu maior aprendizado nesse podcast? Então cada um coloca o seu principal insight. Nós temos aí vários insights e é mais uma forma de nós enxergarmos diferentes pontos de vista e diferentes insights através desse post. Você também pode recomendar através do nosso grupo algum livro que você indicaria para quem está empreendendo e que você gostaria de ouvir no ResumoCast. Você pode dar a sua sugestão ali através do nosso grupo do Facebook. Tá certo? Pessoal, por hoje é isso. Lembre-se que toda semana nós temos um novo episódio sobre um novo livro, falando os principais insights, os principais tópicos e debatendo aí os nossos conceitos, experiências próprias e práticas sobre cada um desses livros. Gustavo, mais alguma dica ou mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal? Então, João, para me despedir, eu gostaria de deixar um recado aí para as pessoas que estão nos escutando, para os nossos ouvintes, que principalmente nesse momento de crise que estamos vivendo, ou qualquer momento de crise, tenha cuidado ao interpretar as notícias, as mensagens, as coisas que nós escutamos. Uma crise significa possibilidade de empreender, possibilidade de resolver problemas, como você disse, e não de recolher-se e esperar tempos melhores sem fazer nada, de forma passiva. Agora é o momento em que aqueles que se diferenciam terão a oportunidade de se destacar. As margens, elas estão menores na crise. Não é mais permitido ignorar informações importantes, não concentrar-se nas suas ineficiências, nas ineficiências dos sistemas, da sua vida, da sua empresa e principalmente da sua mente, que talvez seja a única coisa que possamos mudar com total autonomia, sem ter que pedir autorização a ninguém.
E reforçando o recado que você acabou de dar a respeito do nosso grupo do Facebook, entre no nosso grupo, Facebook grupos/ResumoCast. Ele está bem legal e está reunindo pessoas que se interessam por essas mensagens, por esse tipo de debate. E conectar pessoas nada mais é do que empreender, é o primeiro passo para empreender. Sem mais por hoje, eu me despeço aqui de Dubai. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Maravilha! Esse foi então o segundo podcast do ResumoCast e te encontro no próximo episódio da semana que vem. Até mais e um grande abraço.